Gênesis capítulo 11. Meus irmãos, nós no mês de agosto fizemos a série Revolução, pensando aí sobre a nossa igreja, o aniversário da nossa igreja e o que Deus deseja de nós como igreja para que o reino de Deus continue avançando. E embora era para essa série ter terminado semana passada, eu resolvi estender mais um sermão essa série e nós iremos terminar essa série hoje, onde eu quero conversar com os irmãos sobre, e para a gente meditar junto, sobre as dádivas que Deus tem derramado nas nossas vidas e como nós temos usado isso para o Senhor ou para nós mesmos. A verdade é que Deus derrama bênçãos na vida de todo mundo aqui presente. A gente pode falar do nosso tempo, o nosso tempo de vida é uma dádiva que Deus nos dá. A gente pode falar das nossas habilidades físicas, habilidades manuais. Isso são dádivas que Deus nos dá. Nós podemos falar das nossas habilidades intelectuais. Isso são dádivas que Deus nos dá. Nós podemos falar da nossa família. Isso também é uma dádiva, são bênçãos que Deus nos dá. E quando a gente vai usando essas dádivas, e à medida que a gente vai crescendo, a gente entra no mercado de trabalho e começa a usar as habilidades físicas e habilidades intelectuais que Deus nos deu, a gente começa a trabalhar, a gente começa a construir uma carreira, que também é uma dádiva de Deus, a gente começa a ganhar dinheiro, que também é uma dádiva de Deus, a gente forma família, tudo isso são dádivas que Deus nos dá. E a grande pergunta que eu quero que você medite nessa manhã é: o que você tem feito com as dádivas que Deus te dá? Porque no fim nós temos apenas duas opções. E nós temos dois caminhos. Ou nós pegamos todas essas bênçãos e essas dádivas que Deus nos dá para construir o nosso próprio reino, ou nós pegamos todas essas bênçãos e dádivas que Deus nos dá para investir no reino dele e abençoar pessoas. No fim só tem essas duas opções. Ou é o nosso reino ou é o reino de Deus. Ou é o nosso conforto ou é a bênção de outras pessoas. E a pergunta que eu quero que você medite é: qual desses dois caminhos você tem pegado, quando o assunto é a maneira como você tem usado as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida? Falando sobre esse assunto, eu quero destacar aqui dois personagens da nossa história, que tem aí o seu auge em 1945, e eu não sei se você já ouviu falar dessas duas pessoas. A primeira pessoa que eu queria trazer aqui para os irmãos é um homem chamado Alexander Fleming. Não sei quantos aqui já ouviram falar sobre esse homem. Foi um médico, biologista, que ele viveu, no período da Primeira Guerra Mundial, ele foi médico nos hospitais de batalha. Os caras iam para a guerra, e aí tomavam tiro, explodiam um pedaço, e era muito comum nessa época perder um pedaço da perna, porque pisava em alguma mina e assim, e eles iam então para os hospitais, e esse foi um homem que trabalhou num desses hospitais. E uma das coisas que mexeu muito com ele foi ver como a mortalidade era muito grande. O cara não morria no campo de batalha, mas quando ele ia para o hospital, ele morria por causa de infecções e coisas desse tipo. Então esse homem, sensibilizado por isso, depois que a guerra acabou já, ele começou a estudar e ele descobriu a penicilina, que todo mundo, você já deve ter usado isso na sua vida. E esse homem, isso foi em 1928, e esse homem mais para frente, em 1945, quando ele se junta com outros cientistas, e eles, a partir dessa descoberta, desenvolvem o primeiro antibiótico, e começa a produzir isso em larga escala, e em 1945, eles ganham o Prêmio Nobel de Medicina, por abençoar tantas pessoas. E se a gente parar para pensar, nós somos abençoados pela vida desse homem. Porque todo mundo aqui já teve alguma infecção aí e precisou usar antibióticos. E ele foi quem abriu esse caminho, ele foi quem descobriu isso. E lá em 1945, então, ele ganhou esse prêmio Nobel, sendo reconhecido por isso. Mas é interessante porque também em 1945, nós temos a história de Robert Oppenheimer. Inclusive tem um filme no cinema que conta a história desse homem, que ficou conhecido na história como o pai da bomba atômica. Em 1945, em agosto, 6 de agosto e 9 de agosto, são derrubadas em Hiroshima e Nagasaki as duas grandes bombas atômicas e instantaneamente morrem 120 mil pessoas. E por causa das consequências disso, nos próximos anos, a mortalidade das bombas atômicas chegaram a 200 mil pessoas. E por que eu estou colocando essas duas histórias? De um lado, nós temos dois homens extremamente capazes, com muitas dádivas que Deus deu para eles. Muito inteligentes. Um usou todas essas habilidades e todas essas dádivas para abençoar. Outro usou toda essa habilidade, e aí quando você vê a história, você percebe o seguinte: no fim ele não queria desenvolver a bomba atômica. Quando ele percebe que o negócio está caminhando para esse lado, mas aí já era tarde demais. Mas no fim, um usou as habilidades todas que Deus deu para ele para abençoar. E do outro lado, você tem uma pessoa que usou toda essa capacidade para destruir. Nós temos esses dois caminhos.
O reino de Deus, um reino de abençoar pessoas, ou o nosso próprio reino, um reino de maldição. E quando a gente pensa na história desses dois homens, eu me lembro de outra história. E de duas histórias bíblicas que estão registradas em Gênesis capítulo 11 e Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 11 está registrada a história da Torre de Babel, o projeto Babel. Um grupo de pessoas que se juntam para construir uma grande cidade para si mesmo, para o seu nome, para a sua segurança. E esse projeto termina com maldição sobre toda a terra. Até hoje, quando você cruza a fronteira, dependendo se você é como eu, você não entende muito o que os outros falam. Consequência do projeto Babel que colocou toda a humanidade debaixo de maldição. E do outro lado, você tem o Gênesis 12, onde você tem um outro projeto. O projeto Abraão, que começa pequeno, com um homem idoso, esposo de uma mulher estéril, e que no fim gera bênção para todas as famílias da terra. De um lado você tem o projeto Babel, trazendo maldição, e do outro lado você tem o projeto Abraão, trazendo bênção. E o que eu quero meditar com você nessa manhã é como é o projeto Babel, para você ver se você não está nele. E quais são algumas características do projeto Abraão, para você ver qual caminho você tem tomado para a sua vida. E fazer as correções de rotas que forem necessárias. Eu quero ler com você então primeiro Gênesis 11, quando fala da Torre de Babel, inicialmente dos versos 1 a 4, a palavra de Deus diz o seguinte: Em toda a terra havia apenas uma língua, e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Meus irmãos, é interessante, porque esse texto acrescenta alguns detalhes, que às vezes passa desapercebido para nós. O texto vai dizer que esses homens saíram do Oriente, e eles encontraram uma planície na terra de Sinar, ou na terra de Sinear, e ali então eles resolveram desenvolver o projeto Babel. É interessante porque o Oriente, no livro de Gênesis, se você ler Gênesis desde lá do comecinho, você vai perceber que é o seguinte: quando Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, eles são expulsos para o Oriente. Depois que o pecado entra no mundo, eles vão para o Oriente. Quando Caim mata Abel, e ele, debaixo de maldição de Deus, foge, ele foge para o Oriente, e lá no Oriente ele constrói cidades, e desenvolve toda uma cultura longe de Deus no Oriente. Esse povo, então o Oriente no livro de Gênesis, é como se fosse a região de pessoas que não temem a Deus. Esse povo sai lá do Oriente e vem para a região de Sinar ou Sinear, e é interessante porque é nessa região que, quando a gente lê Gênesis, você vai perceber que o Jardim do Éden ele foi estabelecido entre o rio Tigres e Eufrates. A região de Sinear é a região entre o rio Tigres e Eufrates, que é a região onde ficava o Éden. E isso daqui é significativo porque nos traz a seguinte ideia: é como se pessoas que não temem a Deus estão querendo reconstruir o Éden. Só que sabe qual que é a diferença? Eles não querem reconstruir o Éden, a paz, a harmonia com Deus. Eles querem reconstruir o Éden distantes de Deus, desprezando a Deus. Eles querem construir o Éden sem Deus. E é interessante isso porque é o seguinte, meus irmãos, isso daqui é ou não é um retrato da nossa sociedade? A nossa sociedade é exatamente isso. São pessoas pensando que nós, por nós mesmos, com a nossa ciência, com o nosso desenvolvimento, nós podemos construir uma nação com ordem e progresso. E nós não precisamos de Deus para isso. Nós damos conta do recado. Esse é um retrato da nossa cultura e da nossa sociedade, onde Deus saiu de cena há muito tempo, e o homem ele vive a partir de si mesmo. Só que sabe o que é triste nisso? É que isso daqui não é às vezes, não é só o retrato da nossa sociedade, mas por vezes também é um retrato da nossa vida. Onde nós pensamos que é possível reconstruir o Éden, um lugar de harmonia, um lugar de paz, um lugar de alegria, distante de Deus. Quantas vezes nós pensamos que nós conseguiremos construir uma família feliz, mesmo que Deus não faça parte direito da nossa família?
Mesmo que em família a gente nem ore de vez em quando, nem leia a Bíblia, porque é o seguinte, a gente dá conta. Quantas vezes nós pensamos que nós conseguiremos construir uma carreira profissional sadia, mesmo que Deus não tenha nada a ver com isso? A verdade é que o Projeto Babel é um projeto muito parecido com a nossa cultura, com a nossa sociedade, e infelizmente muitas vezes muito parecido com a nossa vida. E quais são algumas marcas e 3 características do Projeto Babel, e que eu quero trazer para os irmãos para você meditar, se isso daqui não é um retrato da sua vida. Uma primeira coisa que a gente vê na Torre de Babel, e na verdade não é a torre, a gente costuma falar da Torre de Babel, mas o texto vai dizer que eles queriam construir uma cidade que tinha uma torre. Então a torre era como se fosse o centro dessa cidade toda que eles queriam construir. Mas quais são 3 características do Projeto Babel? Primeiro, você vai ver de maneira muito clara essa questão da vaidade. E quando eu falo aqui da vaidade, eu estou falando desse desejo, dessa ambição por coisas que enchem os olhos. A vaidade tem a ver com você priorizar, desejar e trabalhar por coisas que têm uma aparência que chama atenção, mas no fim, quando esse mundo acabar, vai acabar junto. E percebe que, o que eles querem? Eles querem construir uma cidade grande, com uma torre grande. É um projeto megalomaníaco, gente. Onde eles estão preocupados é o seguinte, nós queremos construir coisas grandes, para que o nosso nome seja grande. Para que todo mundo, no mundo inteiro, olhe e fale, você viu o que os caras fizeram lá em Babel? Você viu? Uau! Para que no Instagram eles tivessem, aqui não tinha Instagram nessa época aqui, mas para no Instagram ter milhares de seguidores, milhares de likes, e eles ficarem famosos e se destacarem dentre as outras cidades. E é interessante porque eles falam o seguinte, vamos construir uma grande torre, uma grande cidade com uma grande torre, para que nós não sejamos espalhados. O que eles querem? Uma cidade onde eles vão ter conforto, onde eles vão ter poder. E essa questão de ser espalhado, se você voltar um pouquinho na Bíblia, você vai lembrar que em Gênesis 6, a gente teve o dilúvio. Possivelmente, a ideia de construir essa grande torre, a ideia é o seguinte, se Deus mandar um outro dilúvio, a gente dá conta de sobreviver também. Nem Deus vai arrancar a gente daqui. É um projeto assim muito ambicioso, vaidoso, e de certa forma que afronta, arrogante, que afronta Deus. E eu quero que você pare para pensar se você não tem vivido assim. Muito mais focado nas minhas realizações, no meu nome, no meu conforto, nos meus projetos. Timóteo, Paulo vai dizer lá em Timóteo, que aqueles que querem ficar ricos, caem em grande cilada. Para você que está aqui e é jovem, o seu grande desejo de vida é ser rico. Pense nisso. O seu grande desejo de vida, e você tem trabalhado, a sua vida toda está focada para quê? Para construir uma carreira, onde você vai ter destaque, onde você vai estar numa posição profissional assim, uau! Qual é o seu foco de vida? É um foco vaidoso, que tem a ver com o seu nome, com as suas realizações, com o seu conforto, e aqui está a fotinha ali, ó, eu e tudo girando em volta de mim, onde eu quero ser o sol do sistema solar. Sabe quando a gente percebe isso, que a gente vive desse jeito? Quantas vezes na nossa família, todo mundo tem que girar em torno de mim e fazer o que eu quero. Meus irmãos, isso é Projeto Babel. Você tem vivido assim? Uma outra característica do Projeto Babel, além dessa vaidade, é o desprezo a Deus e a palavra de Deus. É interessante porque o texto vai dizer que eles falaram uns aos outros, vamos fazer? Vamos construir? Vamos não sei o quê. Não existe em nenhum momento nesse texto de Gênesis 11 a menção de alguém falando e pensando alguma coisa sobre Deus. A única menção que tem é vamos construir uma torre que chega aos céus, porque a ideia é o seguinte, a gente faz sozinho. Você percebe o desprezo por Deus. Deus simplesmente passa como se ele não existisse nesse projeto. Eles não dão atenção a Deus, não dão atenção à palavra de Deus, e é interessante porque o texto vai dizer que eles começam a construir tijolos queimados, porque até então as construções eram com pedras onde eles iam encaixando uma nas outras, e a gente vê, às vezes, achados arqueológicos onde você tem esse negócio de pedras que vão se encaixando uma nas outras. Mas aqui você tem uma inovação tecnológica. Eles inventam o tijolo à base de barro, que eles queimam o tijolo e fazem blocos do jeito que eles querem para poder construir do jeito que eles querem. A pergunta é o seguinte,
Quem deu essa capacidade para eles? Toda essa capacidade de desenvolver até mesmo nova tecnologia vem de quem? De Deus. Mas eles estão desprezando a Deus. Eles não estão nem aí para Deus. Todas essas habilidades, gente, derivam da imagem de Deus. E no fim a gente pode usar como se isso fosse nosso, para construir o nosso reino, como se eu fosse do Senhor, para construir o reino do Senhor. E o que a gente vê esse povo fazendo é o seguinte: eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, eu não quero saber o que Deus pensa. Eu tenho a minha própria opinião de o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. E eu quero fazer uma pergunta para você meditar. De segunda a sábado, quanto Deus faz parte da sua vida? Porque às vezes a gente vem aqui de domingo e ouve um monte de coisa aqui, e é bênção. Mas às vezes assim, a última vez que você vai ouvir de Deus e falar de Deus é aqui no domingo. E é só domingo que vem agora. Porque de segunda a sábado, Deus não faz parte da sua vida. A palavra de Deus, você não está pensando nela. Você não consulta Deus. Meus irmãos, esse é o típico projeto Babel. Vaidoso, onde eu desprezo Deus e a palavra de Deus. E uma terceira característica que a gente poderia colocar no caminho de Babel é essa arrogância que a gente vê nesse povo. A ideia deles, percebe que eles querem fazer uma torre que alcance os céus. E aqui, traz essa ideia de, a gente quer chegar até Deus. Tomar esse lugar. E a gente, quando lê um texto como esse, a gente se lembra de Gênesis 3, quando a tentação do diabo foi: se vocês desobedecerem a Deus, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Esse desejo de ser o Deus da sua própria vida, o rei da minha própria existência. Não é a glória de Deus, é a minha glória. Não é o nome de Deus, é o meu nome. Eu não quero ser espalhado, porque mesmo que Deus mande outro dilúvio, a gente sobrevive até ao juízo de Deus agora. Percebe quanta arrogância, quanta prepotência. É a ideia de que, olha, nós estamos no controle. Eu estou no controle da minha vida. E não importa o que Deus quer, o que Deus diz. O que importa é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu quero. E uma das coisas que é a marca do humanismo, que vem depois do desenvolvimento do iluminismo, é que o homem passa a ser a medida de todas as coisas. A referência não é mais Deus. A referência sou eu, o meu coração, o que eu sinto e o que eu quero. Meus irmãos, isso é marca do projeto Babel. E a minha pergunta para você é o seguinte: quando você vê essas 3 características, o quanto disso faz parte da sua vida? Algumas perguntas para você meditar. Você é ambicioso e sempre busca coisas grandes? Você é aquele tipo de pessoa que é o seguinte: se for para você fazer, não pode ser mais ou menos, tem que ser top. Tem que ser daquele jeito que chama atenção. Senão eu não quero nem fazer. Você é desse tipo, ambicioso. Você tem desprezado Deus e a sua palavra nos seus projetos pessoais? O quanto Deus faz parte daquilo que você pensa na sua vida, daquilo que você sonha para a sua vida. Você tem usado o que Deus te deu? Essa é a primeira pergunta. Você tem usado o que Deus te deu? Ou não? Deus te deu várias habilidades, você não está nem aí, você vive na preguiça, vive no ócio. E se você tem usado o que Deus te deu, você tem usado para construir o próprio reino? Ou você tem usado para construir e para abençoar outras vidas? Na sua família, essa é uma boa pergunta, gente. Na sua família, você está no caminho de Babel? Onde todo mundo tem que girar em torno de você? Onde é o seguinte: se você acordou de mau humor, todo mundo que lute. Porque você é o rei de lá, e tudo tem que girar em torno de você. Meus irmãos, uma coisa que eu tenho percebido como pastor, sem exceção, toda família que dá errado é porque o outro ou os dois estavam no projeto Babel. Meu reino, minha vida, meu conforto. E sabe uma das coisas que a gente ouve, até na nossa cultura muitas vezes, é assim: você tem que pensar mais em você. Não, esse é o problema. Você tem que pensar menos em você. Você tem que se valorizar mais. Esse é o problema. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas sabe por que a gente fica nervoso com os outros? Porque a gente valoriza demais quem ele pensa que ele é para falar assim comigo. Mas quem é você? Você é tudo isso? Mas a gente é muito apegado. E meus irmãos, o caminho de Babel é um caminho destruidor. Porque sabe uma coisa que acontece quando a gente vai entrando e vai enveredando e vivendo a vida desse jeito? Algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, ou de um lado eu caio na preguiça,
Deus me deu um monte de coisa, mas eu não quero, eu quero o meu conforto, eu não quero me dar o trabalho de fazer nada. Pessoas preguiçosas são pessoas entregues a si mesmas. E do outro lado, a pessoa que não se entrega à preguiça, ela começa a viver uma vida ansiosa. Porque ela quer mais. Ela não está satisfeita. Ela precisa de mais. Acabei de receber uma promoção no trabalho, mas eu já estou pensando na próxima. Acabei de ter uma conquista aqui, que Deus me abençoou com uma coisa, mas eu já estou pensando no próximo. Vive assim naquela ansiedade, naquele desejo por mais. Uma outra coisa que, quando a gente vive desse jeito, gente, nesse caminho, isso nos leva, é uma vida, e preste atenção nisso, uma vida de comparação constante com outras pessoas. O que me leva a cair constantemente em inveja e no falar mal dos outros. E deixa eu explicar melhor isso daqui. Quando eu sou vaidoso, e eu vivo pensando no que eu quero fazer, nas minhas realizações, nos meus projetos, no meu nome, etc., eu estou constantemente me comparando o seguinte: e tal pessoa, que começou junto comigo, como é que ela está? E eu vivo no Instagram, rolando a timeline lá, se eu sou pai, se eu sou mãe, pensando, como é que está o filho dos outros? E eu fico comparando, não, meu filho é um gênio. Olha só. Eu fico comparando o carro, a casa, a viagem, o marido, a esposa. Constantemente eu caio na inveja. O outro tem bênção e eu fico triste porque eu que queria ter. Porque eu sou vaidoso, eu quero mais. Ao invés de eu me alegrar com a bênção dos outros, eu me entristeço. E de contrapartida eu começo a falar mal das pessoas, porque é o seguinte, quando eu vejo as outras pessoas fazendo coisas boas, eu começo a botar defeito. Tal pessoa, mas também, né? Eu não queria falar nada, mas... não queria falar nada, mas já está falando, né? O Projeto Babel nos leva a essa vida de comparação constante. E se você é uma pessoa que constantemente está se comparando com os outros, é isso daqui que está acontecendo. Além disso, quando a gente está nesse caminho de Babel, a gente passa a ter relacionamentos utilitários. E o que eu quero dizer com isso? Eu me relaciono com as pessoas pensando no que elas têm para me oferecer. Porque eu estou pensando nos meus sonhos, nos meus projetos. Eu quero usar as pessoas. Uma palavra que é uma palavra bonita, mas esconde um egoísmo muito grande no meio corporativo, eu preciso ter o meu network. Sabe o que eu estou querendo dizer quando eu falo assim, eu preciso ter meu network? Eu preciso ter pessoas que de alguma forma possam me ajudar quando eu precisar. Porque é o seguinte, ninguém faz network com gente que não tem nada para oferecer. As pessoas passam a ser instrumentos nas minhas mãos. E quando elas não estão me servindo do jeito que eu queria, eu quero destruí-las. Eu quero puni-las. Levando isso para o contexto de família. Quando a minha esposa não dá o retorno que eu queria, eu começo a amassar ela. Espremer ela, porque ela tem que me servir. Ela tem que servir os meus projetos. E além disso, meus irmãos, à medida que a gente vai caminhando por esse caminho de Babel, a gente vai se tornando manipulador, opressor. Dificilmente você vai ver pessoas que construíram grandes coisas sem opressão caminhando junto. Às vezes, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de viajar para a Europa. Eu nunca tive. Mas você vai lá, tem aqueles templos suntuosos, aquelas construções da década do ano 1000, uma coisa assim majestosa, rica. Se você procurar e voltar na história, você vai ver quanta opressão houve para muitas daquelas construções. Porque na ânsia de desenvolver o nosso projeto, às vezes lá no nosso serviço a gente quer passar em cima dos outros. A gente faz uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Abrir mão de alguns princípios e valores. Enfim, meus irmãos, esse é o caminho de Babel. Esse é o caminho de Babel, ele é destrutivo. E o texto vai continuar dizendo o seguinte: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Eles se juntaram e começaram a construir um negócio megalomaníaco, vaidoso, desprezando a Deus e etc. E é interessante porque eles queriam fazer uma torre que chega aos céus. Mas ninguém chega nos céus. Ninguém nunca vai chegar a Deus. É Deus que tem que descer. E aqui só fazendo um parêntese rapidinho. Ele desceu em Cristo Jesus. A gente nunca conseguiria chegar lá. Então ele misericordiosamente desceu até nós em Cristo.
Mas o texto vai dizer então que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. É interessante porque eles querem, ninguém vai nos espalhar e etc. Deus desce e fala, vamos confundir tudo então? Pronto, resolveu. Sem nenhuma dificuldade. Meus queridos, o caminho da vaidade, do desprezo para a palavra de Deus, da arrogância, é um caminho que sempre vai gerar maldição. E uma coisa interessante é que a palavra Babel, na língua babilônica, que a cidade de Babel era da cultura babilônica, é daí que vem Babilônia. A palavra Babel significa portal dos deuses, na língua babilônica. Mas em hebraico, que é a língua do povo de Deus, significa confusão. Os homens, na sua ânsia, na sua arrogância, etc., eles acham que eles vão construir um portal dos deuses. Mas no fim vai acabar tudo em confusão. É assim que acontece nas nossas vidas. Sempre, meus irmãos, o projeto Babel promete vida para nós. A nossa cultura, se você fizer as coisas do seu jeito, se você seguir o seu coração, se você correr atrás, você vai conseguir. Os coaches estão aí para dizer isso para você. Foque nos seus sonhos, foque nos seus planos, acorde cedo, faça isso, e você vai. Promete vida. Mas no final, entrega maldição. E sabe o que é triste, gente? É que essa maldição não vai só sobre a vida de quem está vivendo nesse caminho aqui. Isso daqui é uma maldição que cai sobre todo mundo que está à minha volta. Quantas famílias nós vemos? Quantas famílias nós vemos de filhos que crescem numa grande confusão por causa disso daqui? Porque os pais estão nesse projeto Babel. São vítimas nessa história. Mas isso daqui estraga tudo à nossa volta. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que do mesmo jeito que Deus desce lá para confundir todo mundo, espalhar todo mundo e botar o dedo e falar assim, vocês não vão conseguir. Gente, muitas vezes Deus também desce para estragar a nossa Babel e nos fazer lembrar de voltar para o nosso lugar, de onde a gente nunca deveria ter saído. Quantas vezes a gente já viu isso? Pessoas vaidosas que parecia que ia tudo dar certo, aí Deus manda alguma coisa. Deus manda uma doença, Deus faz o cara perder o emprego, Deus muda tudo lá no trabalho dele e a posição que ele estava acabou. Deus muda tudo. E derruba o cara. E isso, gente, é fruto também da misericórdia de Deus. Para nos fazer lembrar de quem nós somos. Deus já fez isso com você? Te derrubar dos seus sonhos. Para te lembrar qual é a vontade dele para a sua vida? Ou Deus está fazendo isso, talvez você esteja aqui e Deus esteja fazendo isso com você agora. Porque você está vivendo a sua vida. Você está vivendo a sua vida cheio de vaidade. Meus projetos, meus sonhos, minha vida, nananã. Desprezando a Deus, desprezando o que Deus quer de você. E talvez Deus colocou o dedinho lá para acabar com tudo, para gerar uma grande confusão na sua vida para você acordar. Deus está fazendo isso com você agora? Ou uma outra pergunta. Deus está precisando fazer? Às vezes Ele não está fazendo isso com você não, mas está precisando, viu? Que você está nesse caminho. O Senhor te chama hoje a meditar sobre isso. Você tem usado tudo o que Deus te deu. Todas as bênçãos que Deus derramou na sua vida. Seu tempo de vida, suas habilidades físicas, suas habilidades intelectuais, seus recursos financeiros, sua família. Você tem usado isso para os seus próprios projetos vaidosos. Para honrar o seu nome, para aparecer, para se destacar. Eu lembro quando eu estava lendo esse texto e meditando sobre isso, um dos textos que eu lembrei da palavra de Deus é aquele texto que Jesus fala assim, olha, que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. Você tem vivido assim? Se não, cuidado, porque Deus pode descer para fazer confusão na sua vida. Esse não é o caminho que Deus quer para você. Agora, o outro caminho, que aí é o caminho do reino dos céus, e é o caminho que Deus tem para mim e para você,
é o caminho de Gênesis 12. De um lado a gente tem Gênesis 11, a história de Babel, e aí logo em seguida ele vai fazer uma genealogia que vai chegar até Abraão, e em Gênesis 12 começa o projeto Abraão. E o texto vai dizer o seguinte, Gênesis 1, 1 a 3, e eu vou ler só esses 3 versículos. O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. É interessante porque de um lado nós temos o povo se reunindo e falando, vamos fazer uma coisa grande. Termina em confusão. Do outro lado nós temos Deus fazendo uma coisa grande. E como é que começa essa coisa grande que Deus resolve fazer? Começa de maneira muito humilde e singela. Deus, meus irmãos, planejava abençoar todas as famílias da terra. Em Babel, ele amaldiçoou todas as famílias da terra. Em Abraão, ele planeja abençoar todas as famílias da terra. Pergunto para você, se você tivesse um projeto para abençoar todas as famílias da terra, começaria com um homem idoso, casado com uma mulher estéril? Não, né? O reino de Deus é como um grão de mostarda que começa assim, de maneira muito singela, de maneira muito pequena. E entenda que o caminho do reino de Deus, se de um lado o projeto Babel começa com vaidade, com um desejo megalomaníaco e etc., o caminho de Deus para as nossas vidas, ele sempre é um caminho humilde e singelo. Começa de maneira simples. Começa de maneira não com barulho, e nem com fama, e nem com destaque, mas de maneira muito simples. E sabe o que é humildade, meus irmãos? É esse entendimento de que é o seguinte, eu não sou grande coisa. O meu nome também não importa. A minha honra não importa também. Os meus sonhos, eu sou desapegado a mim mesmo. Lembre-se que Jesus disse, você lembra que Jesus falou o seguinte, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o caminho para abençoar e viver para abençoar outras pessoas é um caminho onde você está desapegado de si mesmo. E você não está preocupado em fazer coisas grandes, em fazer coisas que honrem o seu nome, em receber destaque, em receber aplauso, você não está preocupado com isso. Você está preocupado em fazer o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim? Seja grande, seja pequeno, não me interessa. O que Deus quer de mim? E meus irmãos, uma coisa muito interessante é que, normalmente, o caminho de Deus sempre começa de maneira muito pequena. É interessante, se você sentar para conversar com pessoas que foram usadas por Deus para fazer grandes coisas, e perguntar para elas o seguinte, como que começou tudo? Irmãos, sempre começa de maneira muito simples, muito singela. Sempre começa de um jeito onde as pessoas que Deus usou nem imaginavam isso, nunca desejaram isso, eles só estavam preocupados com o seguinte, o que Deus quer da gente? O que Deus quer fazer? E aí, ele vai fazendo o que Deus quer, e Deus vai dando a proporção do jeito que ele pensa. Mas o caminho de Deus, ele é sempre um caminho que começa de maneira simples. E aqui eu lembro do texto que nós lemos aqui na nossa liturgia. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, não é altivo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Eu quero calar o meu coração no Senhor. O caminho do reino de Deus, meus irmãos, o caminho da bênção, onde nós vivemos para abençoar as pessoas, é um caminho que não tem coisa que eu não faço porque é pequeno demais para mim. Não. A minha preocupação é a seguinte, o que Deus quer de mim hoje? O que Deus quer de mim na minha família? É interessante que se você lê histórias e ver e conversar com pessoas que tiveram, por exemplo, sua família restaurada pelo Senhor de maneira milagrosa, normalmente isso começa com uma pessoa, de maneira muito humilde, resolvendo fazer o que Deus quer que ela faça. Mesmo que por um tempo ela não veja resultado nenhum. O caminho de Deus é um caminho humilde, singelo, simples. Deus, o que o Senhor quer de mim? Uma segunda coisa que a gente vê nesse texto de Abraão, e que faz parte do caminho de Deus para nós, é que o caminho de Deus também é um caminho de confiança e obediência. Porque, para pensar comigo, Deus chega para Abraão e fala assim, ó, Abraão, sai da sua terra. Abraão tinha a família dele, morava num determinado lugar, na região de Ur dos Caldeus. Deus chega para ele e fala, Abraão, faz a mala, prepara a mudança, você vai para uma outra terra. E Abraão fala, Senhor, mas para que terra? Tem aí umas fotinhos
Que nem o projeto lá da igreja, não tem uma fotinha aí dos projetos, como é que vai ser e tudo mais? Pé na estrada, Abraão, eu vou te mostrar. À medida que o tempo for passando, à medida que você for caminhando, eu vou te mostrar para onde você deve ir. O chamado de Abraão é, sai e confia em mim. Abraão não vê nada. Abraão não sabe o que vai acontecer. Mas ele obedece e confia no Senhor. Meus queridos, normalmente Deus age assim na nossa história. Ele não mostra o que vai acontecer nos próximos 20 anos. Ó, eu vou chegar aqui, então faz isso, isso. Não, Deus mostra assim, amanhã. Amanhã você tem que fazer isso. Depois de amanhã você faz isso. Depois de amanhã você faz... E Deus vai mostrando e iluminando o próximo passo. Pensa que você está caminhando no escuro com uma lanterna na mão, só que é uma lanterna que só mostra assim, onde você tem que pisar o próximo passo. É assim que Deus age com a gente. Ele podia iluminar o caminho inteiro. Mas Ele ilumina o próximo passo. Sabe por quê? Porque Deus nos chama a depender dEle. Ao fazer desse jeito, Deus nos ajuda e trabalha no nosso coração a nossa dependência do Senhor. Qual é o próximo passo, Senhor? É para sair, Abraão. Então tá bom, vou sair. Saí, Senhor. E agora? Agora vai para ali. Ok, Senhor, fui. E agora? Agora vai para ali. E Abraão vai ficar, gente, anos peregrinando. Sobre a orientação do Senhor. Obedecendo e confiando em Deus. E uma coisa interessante da gente pensar é que Deus, quando chama Abraão, prometeu fazer dele uma grande nação, certo? Quanto tempo demorou para o primeiro filho de Abraão nascer? O filho na verdade, o único filho que ele teve com Sara. Quanto tempo demorou para nascer esse neném? 25 anos. Por 25 anos, a única coisa que Abraão tinha era a promessa de Deus. Só. É interessante porque Babel, que é coisa grande, coisa rápida. O plano de Deus é um plano humilde, pequeno, num tempo diferente do nosso, onde Ele nos chama a obedecer a Ele e confiar nele. Os caminhos do Senhor, normalmente, gente, começa pequeno, é misterioso e não dá resultado rápido. Mas esse é o caminho do Senhor. E sabe qual é a boa notícia? É melhor. É sempre melhor. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você. Em meio aos problemas da vida, duas coisas que você tem que se preocupar. O que Deus quer que eu faça e eu vou confiar nele. É só isso. Eu sei que você fica preocupado com um monte de coisa, mas e se acontecer isso? E se ele fizer isso? E se não sei o quê? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Se preocupe só com duas coisas. O que Deus quer que eu faça e eu preciso confiar no Senhor. Esse é o caminho que o Senhor tem para nós. E sabe por que viver uma vida para abençoar as pessoas tem a ver com isso? Porque se você ouvir a Deus, você vai ver Deus te direcionando não para si mesmo, mas para ser uma bênção na vida de outras pessoas. O caminho do reino de Deus é um caminho onde começa pequeno, singelo, humildade. É um caminho onde nós estamos caminhando com confiança e obediência ao Senhor. E é um caminho onde nós somos chamados. E para trilhar esse caminho, nós precisamos deixar Babel. O texto vai falar que Deus chama Abraão e fala, saia da sua terra, que era Ur dos Caldeus. E por que isso daqui é significativo? Porque, meus irmãos, Ur dos Caldeus era a região que fazia parte da cultura de Babel. Em Ur dos Caldeus, as pessoas tinham essa mesma cultura. Vaidade, coisas grandes, um negócio centrado em mim. E o ponto é que, se a gente quiser ser discípulo de Jesus, nós precisamos abandonar essa vida. Egocêntrica, vaidosa e arrogante. Infelizmente, sabe uma coisa que é triste? É que você tem muitas pessoas que são membros de igreja. Mas de segunda a sábado vive como se vivesse em Babel. Nessa mesma lógica egocêntrica. Não confiando, não obedecendo, não buscando ao Senhor, não buscando o reino de Deus, mas centrado em si mesmo. E aí eu lembro de um outro texto de Hebreus, falando de Abraão, onde o texto diz o seguinte, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão largou Babel, ficou peregrinando a vida inteira, e os olhos dele estavam fixos na cidade prometida. Para a gente trilhar o reino de Deus, a gente tem que estar com os olhos lá. Eu deixo Babel. Não é aqui, não é grande, não, é lá. Eu estou com os olhos fixos lá.
E assim a gente vai caminhando nessa vida, servindo ao Senhor naquilo que Ele colocar na nossa frente. E por fim, uma última coisa que eu quero trazer a partir desse texto de Abraão, sobre como é o caminho do reino de Deus. É um caminho onde nós usamos as bênçãos que Deus nos dá para abençoar. No chamado de Abraão é interessante, porque Deus fala assim, olha, Deus chama Abraão, fala, sai da sua terra e etc. E ele faz grandes promessas para Abraão. Eu vou fazer de você um grande povo, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te dar terra. Pensa nisso, são promessas gigantes. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou te amaldiçoar quem te amaldiçoar. São promessas grandes. Deus promete poder, Deus promete sucesso, Deus promete posses para Abraão, Deus promete proteger Abraão. E depois de fazer todas essas promessas, Deus fala assim para Abraão, seja você uma bênção. Isso é significativo, gente, sabe por quê? Deus está dizendo o seguinte, Abraão, eu vou te abençoar muito. Mas o propósito de Deus te abençoar não é que você seja um repositório das minhas bênçãos. Mas é que você seja um canal para abençoar outras pessoas. Não sei se você já ouviu essa ilustração. Mas sabe por que o mar morto é morto? Porque ele só recebe água. Ele não desemboca em lugar nenhum. Meus irmãos, quando nós vivemos as nossas vidas só recebendo as bênçãos, sem desembocar em lugar nenhum, você vai virando um mar morto, que não vive nada lá, que ninguém aguenta. E olha como isso muda a nossa visão da vida. O que seria diferente na sua vida se você olhasse para todas as habilidades intelectuais que Deus te deu e pensasse o seguinte, Deus me deu isso para abençoar pessoas? O que mudaria na sua vida se você olhasse para todas as habilidades manuais que você tem e pensasse, Deus me deu isso para abençoar pessoas? O que mudaria na sua vida se você olhasse para os recursos financeiros que Deus te deu e pensasse, Deus me dá dinheiro para que eu seja generoso e abençoe outras pessoas? O que mudaria na sua vida se você olhasse para a sua vida como todas as bênçãos que Deus me dá é para que eu seja uma bênção? E Deus faz uma promessa para Abraão. E em você serão benditas todas as famílias da terra. De um lado, Deus promete para Abraão bênção e fala, todas as bênçãos que eu derramo na sua vida tem como propósito abençoar outras pessoas. E de outro lado, ele promete, olha, e eu, por meio de você, eu não vou parar só nas pessoas que você alcançar aí, não. Por meio de você, eu vou chegar em todas as famílias da terra. E meus irmãos, essa promessa, a gente sabe disso, se cumpre em Jesus, porque Jesus é o descendente de Abraão. Jesus é o descendente de Abraão que veio até nós, para naquela cruz, trazer salvação, não só para os descendentes de Abraão de sangue, mas para todas as famílias da terra. Nós hoje somos abençoados por meio daquilo que Deus fez através da vida de Abraão. Através desse homem simples, velhinho, esposo da mulher estéril, Deus chega em todas as famílias da terra por meio desse homem. O caminho do reino é um caminho de humildade e singeleza, confiança e obediência. É um caminho onde a gente tem que deixar Babel. E a gente tem que olhar para a nossa vida como todas as bênçãos que Deus me dá. É para abençoar outras pessoas. E esse é o caminho que no fim gera bênção. Se de um lado o projeto Babel gera maldição, por outro lado o projeto Abraão gera bênção. E isso envolve não só bênção para as pessoas que nós abençoamos. E abençoar outras pessoas é um propósito de Deus para nós. Mas isso também gera bênção para nós, gente. Sabe por quê? Porque quem vive desse jeito, vive por um propósito maior. Eu não sei se já parou para pensar nisso. Mas no projeto Babel, tudo o que você faz é para construir coisas que vão acabar junto com esse mundo. Mas quando eu vivo no projeto do reino de Deus, eu vivo produzindo coisas que vão durar para além desse mundo. Isso me dá um propósito muito maior do que ganhar dinheiro. Muito maior do que construir casa e ter carro. Eu passo a viver por algo eterno. A gente vive numa época onde as pessoas questionam muito a questão do propósito da vida. No Senhor a gente encontra esse propósito. Além disso, quando eu estou nesse caminho, eu tenho liberdade para amar e servir as pessoas de verdade sem usar as pessoas. Porque eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Então mesmo que você não me dê o retorno que eu queria que você desse, está tudo certo. Eu não faço isso por você. Eu faço isso porque Deus me abençoa, é por Ele. Isso vai nos dando liberdade para amar até os nossos inimigos. Para servir até quem nos persegue. Para tratar bem até quem nos maltrata. É nesse caminho que a gente encontra isso. Além disso, isso começa a nos trazer paz em tempos bons e ruins. Porque mesmo nos tempos maus, eu sei que a minha vida está na mão de Deus. Eu vou me preocupar em fazer a vontade dEle e vou confiar nele. Ele é o Deus que guia a minha vida. E além disso, meus irmãos, quando a gente vive nesse caminho, nessa direção,
nós vamos vendo o agir surpreendente de Deus em nós e por meio de nós. Sabe o que a gente começa a perceber? Deus agindo. Deus trabalhando coisas na minha vida profundas. Deus trabalhando coisas por meio da minha vida, onde eu fico de boca aberta, como Deus tem sido bom e como é uma bênção ser usado por Deus. A gente começa a ver o agir de Deus em nós e por meio de nós. Irmãos, a gente completou agora em agosto 9 anos de caminhada como igreja. E para quem está aqui desde o começo, a gente fica pensando, como as coisas aconteceram, como que essa igreja surgiu, de maneira simples, onde nunca foi o propósito formar uma igreja. E como à medida que a gente vai caminhando, fazendo o que Deus quer, Deus vai trabalhando. E o nosso desejo como igreja é que todos nós aqui abandonemos o projeto Babel e agarremos no projeto Abraão. E vivamos a nossa vida no caminho do reino de Deus. E para terminar, trazendo algumas últimas questões aqui, para refletir, praticar algumas aplicações finais aqui, para mim e para você, eu não sei se você está no projeto Babel, mas Deus te chama a abandonar isso. Chega. Esse projeto promete vida, mas no fim entrega maldição. Esquece isso. Saia desse caminho. Pare de olhar para as bênçãos que Deus te deu como conquistas suas. E passe a olhar para todas as dádivas como dádivas que Deus me deu. Além disso, não só abandone Babel, mas ouça o chamado do Senhor. Deus tem te chamado para usar as bênçãos que Ele derramou na sua vida como? Ouça Deus. Eu quero te desafiar a se colocar diante do Senhor falando, Senhor, eis-me aqui. Como que eu posso usar as habilidades intelectuais que o Senhor me deu para abençoar? Como que eu posso usar as habilidades manuais que o Senhor me deu para abençoar? Como que eu posso usar a minha vida, o meu tempo, os meus recursos, como eu posso usar para abençoar? Qual é o chamado de Deus para você no que diz respeito às suas habilidades? E na sua família, já parou para pensar nisso? Deus te chama na sua família para você abençoar, não para você ser abençoado. Você tem vivido nessa direção na sua família? Na sua família, você tem vivido no projeto Abraão ou no projeto Babel? E aqui na igreja, como Deus te chama para abençoar? Quais são as dádivas que Deus derramou na sua vida? Você entende que isso não foi dado para você servir a si mesmo, mas para servir as outras pessoas? Meu querido, o chamado de Deus, a partir desse texto para nós, é que nós investamos o nosso melhor na construção daquilo que vai além desse mundo. E aqui uma palavra para aqueles que estão aqui, são jovens. É muito comum quando a gente é jovem, a gente pensar o seguinte, não, eu estou novo agora, está na hora de eu construir a minha vida, depois que eu tiver construído a minha vida, aí eu vou me dedicar para as coisas de Deus. E muitas vezes a nossa cabeça é o seguinte, quando eu ficar velho, cansado, eu vou gastar o melhor da minha vida para ganhar dinheiro. Aí depois que eu ganhar bastante dinheiro, aí eu vou fazer outra coisa. Deus te chama para gastar o melhor de você, para abençoar. Esse é o chamado de Deus para nós. E a última coisa que eu queria dizer é, renda-se ao amor de Jesus e vive para construir o reino eterno. Porque no fim, e aí já fazendo um gancho aqui com a mesa que está posta diante de nós, por que nós devemos viver assim, meus irmãos? Porque nós temos um Senhor que fez exatamente isso por amor de nós. Jesus abriu mão da sua glória. Eu não sei se já parou para pensar nisso, mas para nos honrar, no sentido de nos dar a vida eterna, Jesus abriu mão da sua glória e veio aqui ser humilhado. Se Jesus estivesse preocupado com o nome dele, com a fama dele, definitivamente ele não vinha nos salvar, porque ele foi crucificado como o pior criminoso. Eu fico imaginando o que é isso. Você ser crucificado seminu. O Criador dos céus e da terra, aceitando essa humilhação, por amor de nós. Jesus abriu mão de todo o conforto dele. Ele é Deus, estava na glória, sendo adorado pelos anjos de eternidade em eternidade, estava bem. Mas como Filipenses 2 diz, ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu conforto, para vir aqui viver entre nós, e morrer naquela cruz por amor de nós. Jesus entregou o melhor que ele tinha, a própria vida, para salvar pessoas como nós. Quando a gente come do pão e bebe do cálice, a gente se lembra disso. O corpo do Filho de Deus, do próprio Deus, sendo entregue por amor de nós. E o sangue do próprio Deus sendo derramado em favor de nós. Meus queridos, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para a vida de uma maneira diferente. Eu não quero viver nas minhas vaidades.
Eu quero viver para construir o reino desse Cristo que é o Cristo eterno e que é um reino eterno. Um reino que vai render glórias para o nome dele e no fim, a melhor vida que eu posso viver é uma vida servindo a esse rei. O chamado de Jesus é que nós participemos dessa revolução que ele está fazendo no mundo. Olhando para todas as dádivas que Deus nos deu. Todas, sem exceção. Como dádivas que ele nos dá. Para sermos canal de bênção dele para todas as famílias da terra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que Deus nos use como igreja. Para que a gente tenha essa visão. De segunda a sábado, no meu trabalho, na minha vizinhança, eu quero olhar para tudo que Deus me deu como uma oportunidade para abençoar vidas. E que eu seja conhecido onde eu estiver como uma pessoa que está querendo servir as pessoas. Que Deus nos abençoe e nos dê esse coração, que é o mesmo coração de Cristo. E que agora, ao comer do pão e beber do cálice, nós sejamos alimentados com essas verdades e fortalecidos no nosso espírito, para que a gente saia daqui de fato com o nosso coração desejoso de servir esse Senhor e caminhar para a glória dele e para a construção do reino dele aqui na terra.